Olá pessoal do quinto ano, voltei com a nossa parte 2 da aula de hoje. Aqui na matéria de inglês, na página 92, temos um diálogo, tá bom? Ainda falando sobre esportes e usando também agora os numerais, tá? Então prestem atenção. Let's play soccer. You need 11 players to play soccer. So, you need 22 players for 2 teams. Então, o que está acontecendo nesse diálogo? O menino está chamando, vamos para o futebol? E o outro está respondendo, mas você precisa de 10 jogadores para o futebol. E o menino fala, não, eu preciso de 22 jogadores para as duas equipes, que é o dobro, né? No diálogo abaixo, you need 5 players to play basketball. So, you need 10 girls for 2 teams. É o mesmo diálogo de cima, tá? Mas aqui ela tá falando que tem 5 jogadoras para o basquetebol. E a amiga está falando que, então, ela precisa de 10 meninas para os 2 times, tá bom? Aqui temos os numerais, tá? Então, vamos ler. Olha só. 0 é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Agora para 30, 30, e aí vocês continuam, né? 31, 32, 33, tá bom? Para 40, 40. Para 41, 41, 42, 42, tá? Aí os numerais, os seguintes, né? 1, 2, 3, 4, 5, que vem depois desses números, continuam o mesmo, tá? Que nem aqui na casinha, na casa do 20. Para 50, 50. Para 60, 60. Para 70, 70. Para 80, 80. Para 90, 90. Para 100, 100. Se fosse 200, 200. 300, 300. Então, vocês irão usar o nome dos numerais, só que acrescentar a palavrinha 100, tá bom? Agora, se for 101, 102, aí vocês usam, no caso 105, 105. Então, que é 105. Esse and é a mesma coisa que e, tá bom? Então, 105. 112, 112. 112, tá bom? Olha só, aqui na página 94, a professora vai ditar o nome do numeral e vocês irão circular, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, 3. Letra B, 12. Letra C, 19. Letra D, 21. Letra E, 39. F, 65. G, 40. H, 77. I, 82. E J, 98. Tá bom? Vocês podem, antes, né, de ouvir todos esses numerais, vocês podem ir pausando, tá bom? Então, a professora fala o numeral, vocês pausam e circula. Fala o próximo numeral, pausa e circula, tá certo? Olha só, na página 95, que vocês farão em casa, vocês têm aqui uma perguntinha, tá? Então, vocês precisam se atentar aos números, tá bom? E colocar o numeral aqui correto no meio dessas frases. Aqui tá falando que, olha, precisamos de 11 jogadores de futebol. Então, soccer team é futebol. E aqui temos 11 jogadores para futebol. 5 para basquetebol,
9 para beisebol, 6 para hóquei e 11 para futebol americano. Nessas frases aqui vão ter também numerais que vocês precisam fazer de acordo com a quantidade que ele está pedindo por equipe. Por exemplo, for a soccer match we need. Então vamos lá, soccer. Para soccer temos 11, certo? Qual é o dobro de 11? 22. Então aqui vocês colocam 22, tá? Na próxima, na letra B, for basketball. Vamos lá em basquetebol. Quantos jogadores eu tenho? 5, certo? Só que aqui ele tá pedindo, olha só, for. Então é 4 vezes o 5, tá? Então são 4 vezes 4 times de 5 jogadores. 4 vezes 5, 20. Aí então vocês irão escrever 20, tá bom? Então se atentem assim às frases para ver se a frase está indicando a quantidade correta da equipe. E aqui embaixo na lição 3, vocês irão ler os números e escrever por extenso. Então 50, como que escreve 50? Vou lá, como é que escreve 50? 50 é 50, olha, 50. Então eu vou aqui no espaço, escrevo tá bom? É isso que vocês irão fazer, olha, 100, 200 e 400, tá certo? Muito bem, pessoal. Agora vamos para o nosso livro de português. Na página 46, vamos falar sobre sujeito e o núcleo. Aqui temos uma estrofe, tá bom? Então vocês irão fazer o que está pedindo. Sublinhar as formas verbais. Forma verbal é o verbo, tá? Circular os agentes. Os agentes são os sujeitos. Os sujeitos é a parte principal da frase, tá bom? Aqui no quadro a seguir, vocês irão copiar o sujeito e a forma verbal. Lembra? O sujeito sempre é a parte principal, a pessoa, o animal, é sobre quem está falando, tá? E a forma verbal é o verbo, tá bom? Aqui está falando exatamente isso, que nas orações os sujeitos do verbo podem ter um ou mais núcleos. Então, sujeito é aquela parte principal, tá, da frase, e o núcleo é a pessoa ou o objeto ou o animalzinho a qual você se refere. A esperta Alice estava no jardim. A esperta Alice é a parte principal. E quem é o núcleo, né, dessa frase? Quem é a pessoa ali principal de quem a frase está se referindo? Alice, tá bom? Aqui na página 47 também vocês irão fazer essa atividade. Na número 3 vocês irão seguir, né, conforme está aqui. Sublinhe o verbo e identifique o sujeito e os núcleos do sujeito. Então vamos fazer a primeira. Letra A. O João e seu irmão correm no parque. Qual é o sujeito? Geralmente o sujeito está sempre no começo da frase, mas em alguns casos pode ser que não, tá? Pode estar no final. Então, o João e seu irmão é o sujeito, tá? E não é pra... aqui não é uma pergunta, tá? Não é pra você responder quem é o sujeito, o João e seu irmão. Não. Você precisa colocar exatamente do jeito que tá na frase, tá? O João e seu irmão, tá bom? Não pode mudar. Então, fica o João e seu irmão. E o núcleo do sujeito? Lembra que a professora falou? Geralmente é a pessoa, é o nome, é o animalzinho, é o objeto, tá? É a parte no qual a frase está se referindo. Que é quem? João e o irmão. Nesse caso, eu não preciso colocar João e o seu irmão. Eu coloco diretamente quem é o sujeito, tá bom? E quem é o núcleo. João. Como aqui tem 2 núcleos, eu coloco vírgula para separar João e o irmão. Tá bom? Então, essa daqui é a lição de português. Agora, pessoal, vamos lá para o nosso livro de caligrafia. Pessoal, na página 27 de caligrafia, temos aqui uma atividade onde vocês terão que pontuar as frases corretamente, tá? Então, falando sobre entrevista. Então, a entrevista é um texto, né, jornalístico que tem a finalidade
de passar para nós conhecermos aquele entrevistado, né? O assunto geralmente sobre interesse da sociedade, tá bom? Então, baseado nisso, vocês irão pontuar corretamente as frases, tá? Quando vocês pontuarem corretamente as frases, vocês irão escrever aqui embaixo quais foram os sinais que vocês usaram, tá bom? Então, aqui no meio vai ter vírgula, vai ter o sinal de interrogação para pergunta, tá bom? Vai ter também exclamação, vocês só precisam ver em qual é o lugar adequado para vocês colocarem essa pontuação, tá certo? Então, aqui embaixo não é para vocês escreverem o texto, vocês vão escrever os pontos que vocês usaram aqui para colocar nesse quadradinho, tá bom? Olha, vou dar uma dica para vocês. Tem 4 tipos de pontuação aqui nesse meio, tá? Então, vocês irão usar 4 tipos de pontuação. Então, se vocês não descobrirem esses 4, se vocês usaram 5 ou 3 ou diferente disso, então lembra, puxa, a professora falou que são 4 pontuações. Então, peraí, deixa eu reler de novo, tá certo? Bom, pessoal, para concluir essa aula, vamos lá para o nosso livro de Almanaque de Datas Culturais. Bom, pessoal do 5º ano, no livro de Almanaque de Datas Culturais, temos aqui na página 26 a data comemorativa do mês de setembro, que foram 2. No dia 15 comemorou-se o Dia Internacional da Democracia e no dia 22 comemorou-se o Dia Nacional do Atleta Paralímpico. Então vamos falar um pouquinho sobre o dia 15 da democracia. Vocês sabem que a democracia é quando as pessoas têm direito de falar, de se expressar, direito ao voto, tá bom? Então aqui temos uma pergunta, você já participou de uma votação? Como foi essa experiência? Se vocês puderem contar, tá bom? Escrever numa folhinha à parte, tá? Não tem problema. Provérbio do mês. 1 grama de exemplos vale mais do que 1 tonelada de conselhos. Então, o que quer dizer esse provérbio pra gente? Ele fala que nós aprendemos muito com pessoas que estão mais próximas a nós, tá? A democracia, justamente é isso. Usa-se o voto, né, para eleger aí alguns candidatos que fiquem mais próximos a nós e que falem a nossa linguagem, né, que representem a população aí no meio do governo, tá? Então, o provérbio ele quer dizer isso, que é muito importante, né, que as pessoas, que nós aprendamos alguma coisa com as pessoas que estão próximas a nós. Bom, em Atenas Antiga, local onde a democracia surgiu, os cidadãos votavam erguendo a mão. Hoje em dia, a democracia é feita por meio de votos para eleger alguém, tá? Mas em alguns lugares, o voto ele é feito no papel. No nosso caso, é feito na urna eletrônica, né? Mas em alguns casos, como nos Estados Unidos, recentemente, o voto é no papel, chamado de cédula. Na página 27, falando sobre o Dia Nacional do Atleta Paralímpico. Então, quem é esse atleta paralímpico? São atletas que têm alguma necessidade ou alguma deficiência, tá bom? Porém, vocês estão cansados de saber, né? Que essas pessoas aí, eles têm direito à cultura, ao lazer, né? Então, eles têm todos os direitos iguais a gente. Mas, mesmo com as limitações deles, eles também se tornam atletas. Olha aqui, por exemplo, né? Um jogo de basquete, imagina. E olha, os caras são bons, viu? Se vocês tiverem a oportunidade de assistir algum vídeo mostrando, né, alguma modalidade desses atletas paralímpicos, vale a pena, tá? Então, eles têm algum tipo de deficiência, mas eles conseguem, assim, fazer as coisas normalmente, né, como um outro jogador que estivesse jogando basquetebol. É lógico com a sua limitação, é óbvio que ele não vai sair pulando e arremessando a bola ao cesto, mas mesmo com a limitação que ele tem, ele faz também a parte dele, tá? Aqui nessa atividade, tem aqui, ó, algumas modalidades esportivas, vocês irão descobrir e colocar aqui embaixo do desenho, tá certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!